Olá pessoas, no vídeo de hoje vamos continuar as nossas conversas sobre Sandman, que é uma obra do Neil Gaiman que estamos lendo coletivamente aqui neste canal. Uma vez que nós já estamos em um ponto adiantado da narrativa, hoje nós trataremos de um arco que se estende do volume 51 ao volume 56, eu sugiro a você que por alguma eventualidade tenha encontrado este vídeo ao acaso, que assista aos anteriores desse projeto. Eu vou deixar esses vídeos em uma playlist lá embaixo, então caso você não conheça, eu sugiro que você faça isso, porque assim você consegue acompanhar melhor essas nossas discussões, porque hoje então nós vamos falar um pouquinho de Fim dos Mundos, que é mais um daqueles arcos que representam um desvio na narrativa central de Sandman. E esses arcos, ao longo dessas nossas leituras, eu fui começando a perceber que esses arcos eles têm basicamente dois propósitos, né? O primeiro deles é aumentar a atenção de leitura, porque assim o leitor fica ansioso, querendo saber como é que aquela história vai continuar, aquela história que foi interrompida vai continuar. E o segundo propósito desses arcos desviantes, digamos assim, é justamente estabelecer ou recuperar alguns elementos da mitologia criada pelo próprio Gaiman. Só que, em Fim dos Mundos, me parece que a grande questão deste arco desviante aqui é justamente que ele é um arco sobre a arte de contar histórias, a arte de narrar, digamos assim. Isso porque aqui nós vamos ter um tipo de narrativa que é muito comum na história da literatura, talvez porque tenha sido esse o modo como a literatura começou a fazer parte do cotidiano das pessoas antes de inventarem a escrita, não é? Porque ao longo de Fim dos Mundos nós vamos acompanhar ali um grupo de pessoas, ou de personagens, enfim, que se reúne e começa a contar histórias umas para as outras, não é? Então, esse tipo de narrativa, que a gente chama de narrativa em moldura, ela está presente em A Aranha Negra, que já tem vídeo aqui no canal, está presente lá nos Contos da Cantuária, que já tem vídeo aqui no canal também, está presente lá nas Mil e Uma Noites, está presente lá em Decamerão e etc. Então, esse tipo de... E está presente também em alguns outros volumes anteriores de Sandman, não é? Por exemplo, lá no início do segundo arco, que é o Casa de Bonecas, você tem essa narrativa em moldura também. Só que aqui, em Fim dos Mundos, esse vai ser um recurso estético que vai ser exaustivamente trabalhado pelo Neil Gaiman. Pois bem, esse arco, então, Fim dos Mundos, começa com dois personagens, que são lá o Brent e a Charlene. Eles são colegas de trabalho, viajando madrugada afora, e durante essa viagem a gente começa a perceber que eles sequer são tão amigos assim, para que a amizade justifique essa viagem conjunta. Na verdade, eles só estão fazendo isso para conseguirem economizar um pouco de dinheiro e também para poderem ir, enfim, se revezando no volante ao longo da viagem, porque é um trajeto muito longo. De início também, nós já percebemos que tudo está sendo narrado pela perspectiva do Brent, o que já nos deixa atento para o fato de que há pelo menos dois níveis narrativos sendo articulados aqui. Em um deles, o Brent é o narrador, e em outro desses níveis, ele é o personagem. Em um, ele vive, e no outro, ele conta aquilo que viveu. Tanto é assim que chega um determinado momento aqui em que esse personagem diz alguma coisa semelhante a: era como se eu estivesse me vendo atuar em um filme sobre a minha própria vida. Então assim ele já demarca muito bem, desde o início, uma distância entre este eu que age e este eu que reflete sobre aquelas ações. Ou seja, desde o início, este é um arco que já anuncia ao leitor a ideia de que nós estamos diante de uma história que está sendo contada. É claro que sempre que a gente pega uma obra, seja ela qual for, nós sabemos que isso acontece. Só que são poucas as narrativas que nos evidenciam isso de maneira tão clara logo no início, não é? Então a gente sempre faz um pacto ficcional, como diria lá o nosso amigo Humberto Eco, e daí a gente compra aquela história como se ela estivesse acontecendo ao longo da nossa leitura, e a gente sabe, mesmo a gente sabendo que aquilo, se está sendo narrado, aconteceu em um momento do passado. Eu estou chamando a atenção para esses diversos níveis narrativos que são articulados aqui desde o início desse arco, porque esse artifício vai ser, então, como eu já falei para vocês, vastamente explorado pelo Gaiman ao longo de Fim dos Mundos. Pois bem, quando essa narrativa começa, então, a Charlene está dormindo
enquanto o Brent está ali no volante, quando ele começa a perceber que uma coisa muito esquisita está acontecendo. Porque, apesar deles estarem no mês de junho, ou seja, em pleno verão, no hemisfério norte, o Brent percebe que começa a nevar do nada. E graças ao estranhamento gerado por essa nevasca inesperada, ele acaba não vendo um animal que está parado ali em seu caminho e acaba se desviando da estrada para poder, enfim, não matar o bicho. E por conta disso, então, acaba envolvendo este carro em um acidente. Felizmente, apesar do susto, ambos os personagens, o Brent e a Charlene, estão bem. Ainda que o nosso colega, uma vez que ele está acordado, ao contrário da amiga dele, ele precisa levantar para procurar ajuda. O problema é que eles estão no meio do nada, de madrugada, durante uma nevasca. E como se não bastasse tudo isso, apesar dele ter tido a impressão de que ele se desviou apenas alguns metros da estrada, quando ele tenta refazer esse trajeto, ele não consegue mais encontrar o caminho de volta, como se ele tivesse percorrido uma distância muito maior. Só que, enquanto está procurando pela estrada com a amiga nos braços, o Brent começa a ouvir uma voz que vai guiando ele pelo escuro até que ele chega a uma trilha, e no fim dessa trilha ele acaba enxergando uma luz. E o que ele faz? Ele vai até a luz, ele caminha para a luz. E essa luz, na verdade, é uma estalagem chamada Fim dos Mundos. Uma vez abrigado juntamente com essa sua amiga desacordada, o Brent percebe que está cercado pelas personagens mais curiosas possíveis, como por exemplo, por um centauro. Só que apesar de estranhas, essas criaturas, né, essas personagens, são amistosas e se oferecem ali para ajudar o Brent e a Charlene, uma vez que eles estão ali, enfim, em petição de miséria, né? Eles acabaram de sair da nevasca, aquela coisa toda. E essas criaturas, uma dessas criaturas que diz ali que na verdade é a responsável pela estalagem, sugere que o melhor a fazer, uma vez que está ali, a tempestade ainda continua, essa personagem que é a dona ali da estalagem sugere que o melhor a fazer então é conversar enquanto a tempestade não passa. Então veja que até este momento da história ficamos sempre na dúvida sobre a veracidade desses eventos. Será que o Brent está sonhando? Será que ele bateu a cabeça durante o acidente e está tendo delírio? Será que ele estava sonhando antes de ter visto a nevasca, por exemplo, uma vez que ele está dirigindo no meio da madrugada, ali em silêncio? Pode ser que ele estivesse com sono, acabou dormindo no volante e daí, enfim, tudo isso não passa de uma ilusão narrativa. Pois bem, então a gente fica em dúvida sobre tudo isso, mas a gente também fica se perguntando, mas será que tudo isso e não está acontecendo mesmo, uma vez que o universo do Neil Gaiman permite a articulação desses diferentes personagens, né, dessas diferentes criaturas convivendo em um mesmo nível de realidade. Mas o fato é que, independente do nível de realidade daqueles eventos que estão acontecendo, a nevasca é torrencial e ela acabou ilhando ali um grupo bem heterogêneo de personagens que, vindos de diferentes lugares e épocas, tanto que tem alguns lá que dizem que vieram de 1933, outros dizem que vieram de 1914 e etc. Então essa nevasca, ela agrupou ali, ela ilhou esse grupo de personagens heterogêneos, vindos de diferentes lugares e diferentes épocas, e que estão ali reunidos naquela estalagem, estando ali reunidos na estalagem, começam então a contar histórias enquanto esperam essa tempestade passar. Então veja, nós temos ali um primeiro nível em que o Brent é o narrador, nós temos um segundo nível em que ele é o personagem, e agora, graças a essas histórias contadas pelos outros personagens, nós teremos um terceiro nível narrativo se articulando, uma vez que agora esses personagens também se tornarão narradores. Essa diferença entre os níveis dessa narrativa aparece até mesmo no modo como as aspas são colocadas aqui ao longo do arco, uma vez que, eu não sei se você já parou para pensar isso, mas a aspa é um recurso gráfico que demonstra que alguém está citando outra pessoa, não é? Só que qual que é o problema? O problema é que geralmente isso acontece quando o narrador vai citar um personagem. Pois é, os narradores dessas histórias que são contadas por estes personagens reunidos ali na taberna
sempre que estes narradores vão falar alguma coisa, o balão de fala do narrador sempre aparece com a aspa sendo utilizada. Então veja que, e graças à articulação deste recurso gráfico, é como se o Neil Gaiman estivesse nos falando, olha, tem alguém falando, mas essa pessoa está falando a partir de uma esfera anterior da narrativa. É como se essa fala do narrador estivesse sendo citada por um narrador ainda maior que está observando e detalhando todas aquelas cenas ao seu leitor. Então veja que, mesmo graficamente, esses diferentes níveis narrativos são expostos aqui ao leitor. Pois bem, e com isso nós chegamos então à primeira história que vai se desenrolar aqui ao longo deste arco. Essa primeira história ela já estabelece desde o início uma intertextualidade com um texto do Charles Dickens que data de 1858, acho, que é lá Um Conto de Duas Cidades, não é, que é o título dessa primeira história aqui. E nela nós vamos acompanhar então um sujeito que tinha uma vida banal e monótona. Ele trabalhava ali em um escritório e saía andando pela cidade durante o seu horário de almoço para tentar conhecer bem todos os lugares. Até que um dia, durante uma dessas suas andanças pelas cidades, esse sujeito acaba entrando em um sonho sem dar por isso. E quando ele tenta sair desse sonho, ele percebe que não consegue. E mais, ele percebe que ele não conhece nada daquela cidade em que ele se encontra, como se aquela cidade fosse outra, completamente diferente daquela que ele conhecia como a palma da mão. E com o tempo, e como esse tempo dos sonhos é diferente do tempo fora dos sonhos, né, do tempo da realidade, digamos assim, o nosso amigo personagem aqui não conseguia precisar a quantas horas, ou quantos dias, ou quantas semanas ele ficou preso naquele lugar onírico, até que ele encontrou um outro sujeito que lhe disse que aquele é, na verdade, um sonho que a cidade está tendo. Porque as cidades, segundo esse sujeito que o personagem principal aqui encontra, as cidades são organismos vivos, com personalidade própria e, portanto, são capazes de sonhar. E assim se constrói uma grande questão ao leitor, que é a seguinte: será que é este homem quem está sonhando com a cidade, ou será que é a cidade quem está sonhando com o homem? E mais, no caso de ser essa segunda opção, o que acontecerá com o homem quando a cidade acordar? Essa mesma questão já apareceu várias vezes na literatura, e eu me lembrei de dois casos muito específicos em que eu me deparei com elas. O primeiro deles foi lá lendo Alice através do Espelho, se não me engano, que é uma obra do Lewis Carroll. E tem um determinado momento de Alice através do Espelho em que ela se pergunta: será que eu estou sonhando com o rei, ou será que é o rei quem está sonhando comigo? E outro exemplo de texto em que aparece essa questão da relação entre o sonho e a matéria sonhada é um texto que está reunido aqui na Antologia da Literatura Fantástica, organizada pelo Jorge Luiz Borges, pelo Adolfo Bioy Casares e pela Silvina Ocampo. Eu tenho a edição da Kozak Naif, mas ela está em algum lugar lá para cima, eu fiquei com preguiça de pegar. Essa aqui estava mais perto, então eu vou utilizar ela mesmo. Pois bem, tem um texto aqui nessa antologia chamado Sonho da Mariposa. Esse texto é atribuído aqui a um sujeito chamado Xuan Tzu, ou alguma coisa do tipo. E é um texto bem curtinho, então vou ler para vocês. Ele diz o seguinte: Xuan Tzu sonhou que era uma mariposa. Ao acordar, ignorava se era Tzu que havia sonhado que era uma mariposa, ou se era uma mariposa e estava sonhando que era Tzu. Então veja que aqui o tipo de questão que é posta pelo Neil Gaiman neste arco aqui, logo nessa primeira história deste arco de Sandman, é um tipo de questão que estabelece um diálogo com toda uma série de outras obras literárias, e esse diálogo intertextual, de certo modo, já estava presente quando a gente pensa que o título dessa primeira história faz referência ao texto lá do Charles Dickens. Só que, ao contrário do que acontece, por exemplo, aqui nesse texto compilado pelo Borges, pela Silvina Ocampo e pelo Bioy Casares, e ao contrário do que acontece lá no texto da Alice através do Espelho, aqui em Sandman, essa questão sobre quem está sonhando com quem se investe de uma atmosfera de terror muito próxima daquela que nós temos, por exemplo, nos contos do Lovecraft. Porque
o medo que este personagem da primeira história aqui começa a sentir se deve ao fato de que ele fica sabendo que existe uma parcela da realidade que lhe era não apenas desconhecida, mas absolutamente hostil. E isso é algo muito presente lá na literatura do Lovecraft, né? Se você pensa, os mitos cthulhianos, eles geram uma sensação de desconforto, justamente porque aqueles personagens não sabem da existência daquela parcela da realidade. Tanto é assim que, ao contrário do que acontece, por exemplo, com o demônio com quem você pode fazer um pacto, uma pessoa não pode nem chegar perto de saber o que é a grandiosidade do Cthulhu, por exemplo, né? Senão a pessoa já fica louca. Então veja que essa ideia de que a realidade é algo hostil ao ser humano vai estar presente aqui também quando nós pensamos no modo como essa questão de quem está sonhando com quem se articula aqui nessa primeira história deste arco. E tudo isso se acentua ainda mais graças à arte utilizada aqui neste trecho, que é uma arte bem mínima, uma arte cheia, que usa muito da cor branca, e essas características acabam reforçando a ideia de vazio que é associada aqui ao sonho. Muito bem, com isso nós chegamos então a segunda história deste arco, que é narrada pelo irmão da Nuala, que é aquela fada que foi oferecida como presente ao Morpheus em um dos arcos anteriores, se não me engano, no Estação das Brumas. Pois bem, ao contrário do narrador da primeira história, o irmão da Nuala aqui participou daquilo que ele vai contar. Então, segundo essa segunda narrativa, o narrador foi enviado ali para um determinado reino para tentar evitar que se estabelecesse a aliança entre dois povos, porque essa aliança não seria nada boa para o reino das fadas. Chegando então a este lugar, este elfo acaba sendo preso e condenado à morte a mando do governante daquele reino, que é um sujeito tirano e absolutamente religioso. Tanto é assim que ele controla a vida das pessoas, não apenas no mundo físico, mas no mundo metafísico também, porque ele pode decidir quem vai ou quem não vai para o inferno e coisas do tipo. Mas, graças à intervenção do nosso amigo Morpheus, que agiu a pedido de Nuala, o narrador consegue escapar ali daquele lugar e durante a sua fuga ele se deparou com uma tempestade e acabou se refugiando naquela estalagem. Pois bem, e é claro que eu não vou entrar em maiores detalhes sobre essas narrativas, né? Você vai ter que ler aí para poder saber o que acontece nelas. Mas enfim, o que me chamou a atenção mesmo ao longo da leitura dessa segunda história é que tem um determinado momento em que este segundo narrador diz explicitamente que a arte de narrar exige certo engenho. E daí aqui, enfim, eu não tenho... Essa minha edição ela não tem as páginas, né? Não tem um número de páginas aqui. Mas é a última página do segundo volume aqui deste arco. E daí perguntam a este narrador: foi tudo mesmo verdade, Cluracan? E daí ele diz: tudo, com exceção da luta com espadas, que só acrescentei para dar verossimilhança, empolgação e ambientação local a uma narrativa que de outra forma seria rala e insípida. Então veja que aqui este sujeito está falando: olha, eu posso até narrar a realidade, mas eu tenho que fazer isso de modo a entreter o meu interlocutor. E daí ele continua: e suponho que possa ter havido alguns outros detalhes e incidentes que acrescentei ou omiti como medida necessária para garantir que o conto fluísse de maneira apropriada. Então, enquanto na primeira fala ele está dizendo que ele conta a verdade, mas essa verdade precisa ser ali, se investir de características literárias, aqui nessa segunda fala ele está dizendo: eu contei a verdade, mas eu não precisaria ter feito isso. Eu posso muito bem omitir ou acrescentar aquilo que me der na telha, para que assim eu consiga convencer melhor o meu leitor. Ora veja, isso é o meu interlocutor. Isso é algo que se coloca na teoria literária desde lá do Aristóteles, quando ele diz que o poeta, ao contrário do historiador, não tem um compromisso tão próximo com a verdade, não é? E daí você tem o estabelecimento da noção de representação, de mímese e de verossimilhança, mas eu já falei sobre isso em 50 milhões de vídeos aqui neste canal. Mas enfim, vamos então à terceira história narrada aqui neste arco.
que é contada por um rapaz chamado Jim, que aos 13 anos, seguindo os passos do pai, que ele não chegou a conhecer, mas sabia que era marinheiro, fugiu de casa e começou a trabalhar em navios de carga como ajudante. Durante uma dessas suas viagens, o Jim acabou conhecendo aquele velho amigo do Morpheus que ganhou a imortalidade por se recusar a morrer e se encontra com o rei do sonhar a cada 100 anos em uma taberna em algum lugar da Inglaterra. Não sei se você se lembra desse sujeito, eu particularmente já não me lembrava dele, mas ele apareceu pela primeira vez, se não me engano, no segundo arco aqui de Sandman. Pois bem, na companhia então desse sujeito, né, desse amigo lá do Morpheus, o Jim vai passar por algumas experiências um tanto quanto fantásticas, envolvendo, por exemplo, o surgimento de uma serpente marinha gigante que vai atacar o barco onde eles estão. Só que o curioso é que, apesar do inusitado dessa situação, deste ataque, nenhum dos outros marinheiros comenta sobre aquela aparição maravilhosa. E esse silêncio dos seus companheiros de barco começa a intrigar muito o nosso narrador, só que ele vai aos poucos percebendo que a vida no mar tem lá os seus mistérios, tal qual o mistério que o próprio Jim carrega, porque na verdade ele é uma menina que se disfarçou de rapaz para poder trabalhar com aquilo que gostava. Então veja que nós temos 3 coisas interessantes aqui. A primeira delas é o estabelecimento, digamos, de uma rasura na identidade deste narrador, recuperando aquilo que nós vimos em um arco anterior, que foi lá um jogo de você, não é? Em que essa questão da identidade e de como nós somos condenados a ser nós mesmos era algo muito importante. A segunda coisa articulada aqui nessa terceira história que me chamou bastante atenção é a seguinte: existe aqui a todo momento uma tensão entre o real e o fantástico. Por quê? Essa história começa de maneira absolutamente realista. Poderia ser ali um enredo do Balzac, não é? O menino foge de casa para poder trabalhar, se lançar ao mar e viver altas aventuras. Veja, isso tudo é absolutamente realista. Só que aí chega um determinado momento em que há um corte da narrativa e esse corte acontece graças à emergência de um elemento que desestabiliza a normalidade, né? Um elemento ali voltado ao mundo do maravilhoso. Esse tipo de tensão entre o real e o maravilhoso me lembrou bastante aquilo que nós temos em um romance do Edgar Allan Poe chamado A Narrativa de Arthur Gordon Pym. Eu já comentei sobre esse livro aqui no canal, o link vai estar lá embaixo, caso você não tenha visto. Veja, caso você não conheça esse texto do Poe, eu recomendo que você o faça, porque realmente é um texto muito interessante. Então, enfim, veja lá o link do vídeo no box de descrição deste vídeo aqui. E a terceira grande questão que aparece aqui posta ao leitor nessa terceira história é o estabelecimento de um 5º nível narrativo neste arco, já que um dos tripulantes deste navio conta em um determinado momento a história de um rei que conseguiu obter ali, digamos, né, o fruto da árvore da vida. Então veja que nós temos um primeiro nível em que o Brent é o narrador, nós temos um segundo nível em que o Brent é o personagem, nós temos um terceiro nível em que o Jim acaba se tornando ali personagem da própria narração, e nós temos agora um outro nível no qual nós temos um desses tripulantes ali, um dos personagens da história contada pelo personagem da história que está sendo contada pelo Brent, e este último personagem da cadeia ali acaba se tornando um narrador também. Então veja que nessa história aqui me parece que esse modo de articulação e de estabelecimento de novos níveis narrativos vai se intensificando cada vez mais. E com isso nós chegamos então à 4ª história deste arco. E o que acontece? Durante as suas andanças pela estalagem, o Brent, que é lá o primeiro narrador, ele se encontra com um novo personagem que diz que está procurando pela América perfeita e acaba lhe contando essa 4ª história, né? Que é a história de um rapaz chamado Press, que ele é apaixonado pelos Estados Unidos e ele é considerado um garoto de ouro por todos ao seu redor. No dia em que este menino chamado Press nasceu, a estrela guia brilhava no céu,
quando ele fez ali os seus 13 anos, durante uma visita à cidade, os seus pais acabaram perdendo e encontraram este menino na prefeitura discutindo com os doutores da lei daquele lugar. E em um determinado momento de sua vida, o Press vai ser levado ao deserto e tentado por um sujeito aqui dessa quarta história chamado Sr. Smiley, que promete que, se o Press se curvar a ele e começar ali, enfim, a prestar serviços a esse tal Sr. Smiley, ele poderia governar os Estados Unidos. Ou seja, este personagem central da quarta história estabelece uma série de diálogos intertextuais com a figura de Jesus Cristo. Isso vai ser uma coisa muito interessante, não é? Mas o fato é que, mesmo se recusando a aceitar a proposta do Sr. Smiley lá, o Press acaba de fato se tornando não apenas o presidente, mas também o melhor presidente da história dos Estados Unidos. Tanto que ao seu redor foi se criando toda uma atmosfera mítica, de tanto que as pessoas o glorificavam e o admiravam e coisas do tipo. Graças então a essa atmosfera mítica, nós entramos novamente em um outro nível narrativo, já que essa quarta história acaba comportando várias narrativas hipotéticas sobre o destino desse Press assim que ele se afastou dos seus cargos políticos. E como este é um rapaz que sempre foi uma boa pessoa, depois de morto, ele acaba se livrando da influência deste tal Sr. Smiley, que nada mais era do que a personificação da política e dos jogos de política, não é? Presentes ali em toda e qualquer realidade. Então o Press se livra desse sujeito e acaba se tornando uma espécie de sujeito ideal, como se ele fosse ali uma personificação do American Dream. Sabe aquela coisa do o sonho de todos os americanos? Pois bem, esse sujeito chamado Press acabou sendo alçado a essa posição. E ele conseguiu isso graças à influência e à interferência do Morpheus. E no fim, nós descobrimos que o narrador desta quarta história é uma espécie, não apenas de discípulo, mas também de profeta, que sai espalhando a palavra do Press pelos 4 cantos do mundo e anunciando a sua volta. Assim como aconteceu com aquela gata que apareceu em um dos primeiros arcos de Sandman, que anunciava a boa nova sobre o domínio universal dos felinos, digamos assim, não é? E assim, então, com essa, digamos, descoberta de que esse sujeito, de que esse narrador pode ser ali entendido como uma espécie de discípulo do Press, que é essa figura messiânica, é que se encerra a quarta história e dá-se início, então, à quinta. Pois bem, antes de ser interrompido, eu estava prestes a dizer a vocês o seguinte: a quinta história é narrada por um morador da Cidade dos Mortos, e essa quinta história também vai estabelecer novos níveis narrativos, já que haverá um momento dela em que os personagens envolvidos ali vão se tornar narradores de suas próprias histórias. Pois bem, o narrador, que é lá o morador da Cidade dos Mortos, vai contar sobre como foi para ele participar de um enterro aéreo, que é um tipo de serviço fúnebre ou funerário, enfim, se você preferir, que envolve estripar e esquartejar um corpo e depois dar essa carcaça de comer aos pássaros. Só que todo esse processo de estripar e esquartejar o corpo é feito com uma reverência quase ritual. E depois de tudo, as pessoas que participaram deste serviço devem contar as suas histórias. A primeira história é a de um sujeito que havia sido condenado ao enforcamento por roubar cadáveres de um cemitério para poder estudar anatomia, só que ao invés de morrer ele acabou se tornando carrasco, porque naquele lugar ali onde se passa essa narrativa, esse serviço era mal visto na sociedade, então carecia-se de mão de obra qualificada, digamos, né? Então sempre que alguém ia ser condenado à morte, perguntavam: olha, você não quer ao invés de se tornar carrasco? E foi isso que aconteceu com este personagem. A segunda história, ou melhor dizendo, na segunda história, aparece o nosso amigo Destruição, que conta uma história e, portanto, estabelece um outro nível narrativo de uma necrópole anterior que, por não cuidar bem dos seus mortos, acabou sendo destruída.
Essa história dentro da história, dentro da história, dentro da história, etc., é interessante principalmente por dois motivos. Primeiro motivo, a destruição dessa necrópole original, digamos, aconteceu depois que os perpétuos foram procurar o cadáver lá da Desespero e não encontraram. E isso aprofunda algo que ficou dito lá no arco anterior. Não sei se você se lembra disso, mas enfim. A segunda coisa interessante sobre essa história dentro da história, etc., é que a mudança dessa necrópole retoma aquilo que foi dito na primeira história deste arco, que é: as cidades são entidades vivas e, portanto, podem sonhar, mas também podem morrer. E a terceira história dentro dessa história, blá blá blá, trata de uma mulher que, por duvidar da existência de entidades superiores, acabou sendo castigada e perdendo uma das mãos que ficou seca. Então, ao término dessas três narrativas que compõem a quinta história, fica claro que o ritual funerário, seja ele de qual tipo for, é algo feito para os vivos, uma vez que os mortos não precisam de mais nada, porque eles já morreram, não é? E este é um dado importante porque, depois dessa conclusão da quinta história, a rodada de narrativas ali entre esses personagens que estão na estalagem é interrompida por um cortejo fúnebre que está acontecendo do lado de fora da estalagem e vai ser acompanhado então por esses diversos narradores que assistem a tudo pelas janelas. Então, na comissão de frente deste cortejo fúnebre está lá o nosso amigo perpétuo Destino, que é acompanhado de perto por alguns moradores do Sonhar que estão carregando um caixão e por alguns dos outros perpétuos ali. Então, fechando esse cortejo, está a nossa outra amiga, que é a Morte, que pela primeira vez em toda a história de Sandman aparece com um semblante mais triste, o que de certo modo confirma, acredito eu, as suspeitas que surgem assim que a gente se dá conta do que é que está acontecendo. Porque na hora que a gente olha e vê que está todo mundo ali, menos uma pessoa em específico, e depois vê que a Morte está chorando, a gente fala: opa, já sei quem está ali no caixão, não é? E isso tudo se acentua ainda mais quando nós pensamos no que aconteceu no fim do arco anterior, não é verdade? Mas enfim, então essa tristeza no olhar da Morte acaba chamando muito a atenção do Brent, que é lá o narrador que estava na estrada e enfim foi pego de surpresa pela nevasca, blá blá blá. E o Brent, por conta da força do olhar tristonho da Morte, acaba se apaixonando por ela e dizendo que vai se lembrar daquela cena para o resto da sua vida. Depois disso, a tempestade, a nevasca que estava acontecendo ali, para, e aquelas pessoas da estalagem seguem cada uma o seu destino, com exceção da Charlene, que decide ficar por ali mesmo. Só que antes do fim do arco, existe um elemento estrutural que confirma toda essa ideia de que este é um arco construído a partir de várias narrativas, de vários mundos que vão se desdobrando em outros níveis, não é? Isso porque nós descobrimos que toda aquela história envolvendo o Brent e a Charlene, que foram parar na estalagem e ouviram outras histórias que continham outras histórias, né? Tudo aquilo estava sendo contado pelo Brent a uma garçonete. E apesar da dúvida sobre a veracidade daquilo tudo, este nosso colega narrador principal aqui diz que nunca se esqueceu de todos aqueles eventos, principalmente na tristeza do olhar daquela moça que fechava o cortejo fúnebre e do cortejo fúnebre em si. Vamos nos lembrar que ele não sabia que aquela moça lá que estava chorando no fim era a Morte, não é? Afinal de contas, ele não é um leitor desta obra, que ele é simplesmente um sujeito que, enfim, acabou entrando em contato com aquilo tudo. Então veja, nós temos um primeiro nível no qual o Brent está contando a história para a garçonete. Nós temos um segundo nível no qual o Brent é um personagem que se encontra com outros personagens na estalagem. Nós temos um terceiro nível que é estabelecido a partir das histórias contadas por esses personagens da estalagem. Nós temos um quarto nível, que é aquele em que esses personagens se tornam personagens e daí eles entram em contato com outras histórias e por aí vai. E antes de eu encerrar esse vídeo, eu gostaria de chamar a atenção de vocês para uma coisa que é a seguinte. Entre uma história e outra, durante aquelas interações entre os personagens,
nós descobrimos mais detalhes sobre a estalagem do fim dos mundos lá e sobre a tempestade, sobre essa nevasca que está caindo. Então, essa tempestade, essa nevasca é chamada pelos personagens de tempestade de realidade, que é um evento que acontece quando duas realidades se chocam ou quando algo de muito grandioso e importante afeta diretamente o plano real. Portanto, tudo leva a crer que as causas dessa tempestade têm algo a ver com aquele cortejo fúnebre que nós vimos no final deste arco, que por sua vez provavelmente se liga ao fim do arco anterior. Agora, sobre essa estalagem fim dos mundos, existe um momento aqui, infelizmente aqui não temos a paginação para eu poder falar para vocês, mas acreditem em mim, existe um momento aqui em que esses personagens estão conversando e eles vão definir essa estalagem da seguinte maneira: olhem ao redor, isto é o que resta quando os mundos reais terminam. Isto não faz parte do reino dos sonhos, da morte ou das trevas. Esta é uma casa livre, não faz parte de reinos ou de impérios. Então veja aqui, você tem essa primeira definição, você tem uma dessas definições aqui do que vem a ser essa estalagem, e tem um determinado momento também em que dois personagens estão conversando e um deles diz algo semelhante a: essa estalagem não é um destino, ela é apenas um lugar para descansar. Isso pode sugerir que essa estalagem é uma espécie ali de limbo, digamos assim. Tanto é assim que lá no começo deste arco, o Brent sofre o acidente e depois ele segue por uma trilha seguindo a luz até que ele chega neste lugar. Sabe aquele só não vá para a luz? Pois bem, o Brent acaba fazendo isso. E por conta disso, a sua amiga Charlene, que escolheu ficar nessa estalagem, não reaparece no mundo quando ele acorda, né? Enfim. Então veja aqui, existe então este componente metafísico, digamos, que se mistura a um componente que é próprio da mitologia criada pelo Neil Gaiman aqui em Sandman. Então, se essa estalagem é um lugar entre duas dimensões que pode ou não existir, essas dimensões podem ser o plano físico e o plano metafísico, pensando em um lado mais religioso, pensando nesse lugar como sendo o limbo. Mas esses mundos também podem ser o mundo do sonho e o mundo desperto, não é? Que é algo próprio aqui dessa mitologia criada pelo Neil Gaiman. E daí você me diga lá nos comentários qual é a sua opinião sobre este lugar tão interessante que é essa estalagem Fim dos Mundos. E outras duas coisas que chamam bastante atenção sobre essa estalagem é que, primeiro, os corredores vivem mudando de lugar e isso reforça a ideia de que nós estamos diante de uma atmosfera onírica e delirante, e nós estamos então falando de um espaço marcado pela inexatidão. E a segunda coisa interessante sobre essa estalagem é que quanto mais o tempo passa, mais pessoas chegam àquele lugar, e essas pessoas podem não estar nem vivas e nem mortas, ou elas podem também estar vivas e mortas ao mesmo tempo, já que aquele é o lugar ali, aquele lugar é chamado de Fim dos Mundos, enfim, não é? Então veja que depois do modo como acabou lá o arco anterior, que é o Vidas Breves, este arco aqui, Fim dos Mundos, já cria uma certa tensão, principalmente por conta do modo como ele termina, apesar de ter desviado um pouco do foco quando nós pensamos nessa narrativa maior de Sandman. É apenas no finalzinho que acontece um evento que, de certo modo, liga este arco àquilo que aconteceu nos arcos anteriores. Agora resta saber o que acontecerá daqui para frente, não é verdade? E com isso, então, nós chegamos ao fim deste terceiro volume da edição definitiva de Sandman. Vamos agora tratar um pouco do quarto no próximo vídeo, certo? É isso então. Se você tiver alguma coisa a acrescentar, diga lá embaixo nos comentários. Caso eu tenha me esquecido de alguma coisa, enfim. Se você gostou do vídeo, não esqueça de curtir e de compartilhar. Caso não tenha gostado, não esqueça de dizer lá embaixo por que não gostou. Se você está inscrito no meu canal, muito obrigado pela sua inscrição. E caso não esteja inscrito, inscreva-se também lá embaixo. Um amplex para vocês todos. Até o próximo vídeo e tchau!